Estimados irmãos e prezadas irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia São Sebastião de Lidianópolis, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de 1 a 11, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ou seja, Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. No versículo 18 ele diz: quer dizer que nosso Senhor recebe autoridade não só no céu, mas também sobre a terra. Ele tem autoridade sobre nós aqui na terra. Não é sobre os seres que estão, as almas que estão no céu, os anjos e santos, mas também sobre nós aqui na terra. Toda a autoridade. Mas há pouco tempo nós meditávamos sobre um Cristo que foi crucificado, que aparentemente, como se fosse uma derrota, foi julgado, condenado com uma sentença de assassino e foi assassinado na cruz. Ele foi julgado pelas pessoas deste mundo e agora ele tem autoridade sobre todas as pessoas desse mundo. Antes as pessoas tiveram autoridade sobre ele, o julgando, condenando e o crucificando. E agora ele tem autoridade sobre toda a humanidade. E uma autoridade de juiz ele tem, para julgar todos nós. E ele fala para os discípulos então, ensinar as pessoas, quando ele diz assim: fazei discípulos meus todos os povos, ou seja, todas as nações. Fazer discípulo, fabricar discípulo, para fabricar discípulo, para fazer discípulo, vai ter que ensinar os mandamentos dele. Porque como que a pessoa vai se tornar um discípulo sem alguém ensinar algo para ela, alguma coisa para ela? Ela vai seguir o quê? Tem que seguir alguma coisa. E essa alguma coisa o que que é? É a palavra de Deus. Então, antes do batismo, é preciso que as pessoas sejam ensinadas, elas entendam o que elas estão assumindo, que elas reconheçam que para ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo é preciso compreender o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus fala: batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Só assim que pode ser discípulo dele. Se não tiver esse batismo, Pai, Filho e Espírito Santo, não é discípulo de Jesus. Então, os seguidores de Cristo é só quem recebe o batismo. Quem não recebe, não é. Outras denominações religiosas, seitas que existem por aí, que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não seguem a Cristo. Pode até dizer por aí que são de Jesus Cristo, que ensinam em nome de Jesus, mas não seguem Jesus, porque não são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós devemos compreender que todos nós somos chamados a conhecer a palavra de Deus. Me preocupa muitas vezes batizados que acontecem na igreja. Poucos são aqueles que se preocupam em conhecer a palavra de Deus, a doutrina. Uma grande parte
quer batizar por cumprir um preceito, como se fosse uma obrigação. De repente, porque a criança vai dar lombriga nela, ou vai alguém com o olho gordo e vai atrapalhar a saúde da criança. E porque é hora de batizar mesmo, para não deixar pagão. Isso não é justificativa para batismo. Infelizmente, na maioria das vezes, a escolha dos padrinhos são por afinidade, não porque as pessoas seguem a doutrina. Quando nós éramos ainda solteiros, eu e a minha esposa, e meu amigo lá de infância, um dia, num churrasco, disse para mim que batizaria o meu filho se eu tivesse filho. E eu disse que batizaria o filho ou a filha do meu amigo quando tivesse, porque nós somos muito amigos, por afinidade. De repente esse amigo nem participa de igreja, não tem nem vida de fé. Essa pessoa é uma pessoa totalmente afastada de uma religião, nem religião tem direito. Mas é que é meu amigo. Como que essa pessoa vai te ajudar a oferecer a fé para o seu filho e para a sua filha? Como que o seu filho e a sua filha vai olhar para a pessoa e vai ver ela com uma segurança para te ajudar a conversar sobre Deus, sobre o céu, a terra, o inferno, os pecados? Uma pessoa que é afastada de tudo, só é amigo de copo, de churrasco, amigos assim de infância. Isso não é critério para ser padrinho e madrinha de batismo. A pessoa que tem que ter o mínimo de pertença à fé, à doutrina. Uma pessoa que é temente aos mandamentos de Deus. Mas o meu amigo, a minha amiga, a pessoa que eu escolhi, é uma pessoa de Deus, uma pessoa boa. Para ser bom não precisa de ir na igreja, de confessar, de participar de missa. Então eu escolho essa pessoa aí. O que essa pessoa vai dar testemunho para o seu filho, de buscar a igreja, de buscar os sacramentos, de testemunhar Jesus Cristo? O que vai ensinar? Vai ajudar no quê? Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nosso Senhor está deixando claro que ide, fazei discípulos meus, todas as pessoas do mundo, todos os povos, todas as nações, e batizai-os. Então, antes de receber o batismo, é preciso a pessoa ter conhecimento da doutrina. Se é criança, porque ainda não tem o raciocínio formado, mas que os tutores dela, os pais, os responsáveis, os adultos, tenham um conhecimento da fé. Busquem conhecer sobre Jesus para batizar a criança. Em muitos casos, também acontece demais que a pessoa não vê a hora de batizar, para depois não voltar mais na igreja mesmo, vai na igreja para batizar só. Faz o cursinho, o encontro de pais e padrinhos, faz de conta que está prestando atenção, que está ali entendendo tudo. Depois, porque eu acredito que faz de conta, né? Porque se depois não volta mais na igreja, já conseguiu batizar a criança, tá bom, não preciso mais de ir lá na igreja, eu vou lá só batizar, tá bom, né? E aqueles casos que acontecem, que às vezes nós padres ou diácono não conseguem batizar a criança, tem dificuldade, consegue, mas com muita dificuldade. A criança se esperneia, fica roxinha de tanto chorar. E criança que já tem um certo entendimento, que já é grandinha, não é criança bebezinho não. Criança que já tem entendimento, que sabe das coisas. Sabe o que significa isso? Pai e mãe que não leva para a igreja. A criança pensa que o padre ou o diácono é o médico do hospital que vai aplicar a vacina, a injeção, que é enfermeiro, que está tudo vestido de branco, faz um escândalo. O pai e a mãe quase não conseguem segurar a criança.
que a igreja não conhece a igreja, não tem familiaridade com a igreja, não leva para a casa de Deus, não sabe o que é uma igreja, leva em todos os lugares, menos na igreja. Aí quando a criança entra na igreja, o que é esse lugar? Que negócio esquisito isso daqui. Aí vem esse homem de branco aí, jogar água na minha cabeça, ou passar um óleo na minha cabeça aí, no meu peito, um óleo, e vai trazendo um remédio aí para mim, uma injeção, um negócio aí, né? Um desespero que vocês não têm noção. Tem casos que pode dar vontade de quase falar para os pais amarrar a criança, né? Porque vira a cabeça, não quer que passe o óleo, mas criança grande, não estou falando de bebezinho de colo não, de nenenzinho não. Significa o quê? Que infelizmente aquela família não tem nada para dar para a criança de doutrina, nunca teve nada, nunca conversou. Olha a igreja, vamos lá na igreja, olha o padre e tal, vai falar sobre Deus, vamos lá rezar com a mãe, com o pai no banco, vamos prestar atenção, não. E aí infelizmente acontece também, o padre é o bicho papão, fica quietinho, não faz bagunça que o padre te pega, não grita, não anda na igreja que o padre vai te pegar. Ao invés de ensinar para a criança que o padre está ali em nome de Deus, para ajudar as pessoas a ir para o céu, que o padre representa o papaizinho do céu. Não, o padre é o bicho. É por causa do padre que você não pode andar na igreja e chorar, senão o padre te pega. Aí a criança fala, vou lá, esse é o bicho que tem lá, ele não é mau, né? Então assim, ao invés de conversar com a criança, ajudar, não tem problema se vai no corredor, que anda lá no fundo, é criança. O que não pode, que eu já disse, é ficar passando aqui na frente. Tem criança no lugar que só falta só subir no altar, e todo mundo, ai que lindo, é o troféuzinho, né? Troféuzinho do papai e da mãe, que lindo, mostrar meu filhinho para todo mundo, né? Então sim, mas isso também já é demais, né? Sabe? E tem casos de outras igrejas por aí, outras paróquias, que as autoridades religiosas acham isso lindo, maravilhoso. Não, é criancinha. O único dia da semana que você tem para escutar a palavra de Deus bem explicada por alguém que ficou 10 anos no seminário e que procura se dedicar ao povo para explicar a palavra de Deus, todo mundo assim. Onde a criança vai, corre o olho para a criança. Claro, não precisa, a palavra de Deus não é mais o centro, é a criança que fica andando na frente do presbitério, aqui no altar, né? Acabou o centro, não é mais aqui a palavra de Deus o centro, não é, né? Então aqui, tomar cuidado com essas coisas. Graças a Deus aqui não acontece. Por quê? Porque eu sou tido como padre bravo, não deixa a criança ficar correndo aqui na frente, né? E por isso que então eu sou tido como bravo. Eu não sou tido como padre de bom senso, que tudo na vida tem que ter bom senso, postura, modo, comportamento, disciplina. Essas palavras não existem para alguns mais. Então, é isso que precisa ter, sabe? Modéstia. O que é modéstia? Sabe? É isso que precisa, em todo lugar tem que ter modéstia, modos, comportamento, disciplina. Todos os lugares, não é só na igreja, e na igreja principalmente. Então assim, esse carinho para com a palavra de Deus, com o ensinamento de Jesus Cristo, né? Certo? Claro, criança é criança, ela vai chorar, ela vai conversar, você vai ter que pegar ela, andar com ela um pouquinho, sair lá fora, é criança, mas tem que se familiarizar com a igreja, tem que trazer para a igreja, né? Agora exige o bom senso. O que ela está fazendo que pode de repente atrapalhar a concentração das pessoas? Eu tenho que saber, então tem que ter essa noção, né? Então assim, então é porque alguns têm essa desculpa amarela: não, eu não vou para a igreja com a criança porque ela não para, não fica quieta, então eu não vou na missa. Ele não vai na missa, ele não tem familiaridade com a igreja. Então quando Nosso Senhor diz
fazei discípulos meus, então eu tenho que aceitar ser discípulo de Jesus, porque a palavra está sendo proclamada, transmitida, e eu vou lá para receber essa palavra, o ensinamento. Então muitas vezes acontece, puxa, eu não consigo nem entender a palavra de Deus, porque a criança não dá sossego. Mas a criança é filho de um só? Tem o pai e a mãe, né? Então um dia um cuida, o outro dia o outro fica, nesse mesmo dia que um está cuidando, o outro fica prestando atenção no ensinamento de Jesus. Quando chegar em casa, conta, olha, a homilia foi isso, a palavra de Deus foi explicada isso. O outro dia troca, reveza, o outro vai cuidar, e aquele que cuidou outro dia vai prestar atenção. Um ajuda o outro, o marido ajuda a esposa e vice-versa, entende? Então isso é uma coisa que não precisa do padre ficar explicando como tem que fazer. Isso é uma questão de bom senso, de lógica na vida nossa. Quando nós queremos aprender as coisas de Deus, quando nós temos fome e sede da palavra de Deus, a gente se esforça, a gente é criativo, a gente dá um jeito de ser criativo. Nós damos um jeito quando a gente quer aprender a palavra de Deus, as coisas. Agora, eu entrar na igreja por entrar, porque eu tenho que cumprir preceito, é uma obrigação minha, quando que eu vou ter uma meditação do que eu estou fazendo na minha vida, né? Então eu tenho que entender por que eu estou entrando na igreja. Eu tenho que sair de lá com alguma coisa, com algum ensinamento, com algum aprendizado. Não é ir por ir, cumprir preceito, né? Então por isso que Jesus fala, primeiro ensine, depois batize. Por causa disso, quantas pessoas na Sagrada Escritura, principalmente nos Atos dos Apóstolos, que nós encontramos, que primeiro tiveram uma conversão na vida, tiveram um encontro com Jesus muito forte, e os apóstolos batizaram essas pessoas daí, adultas, né? Pessoas adultas. Quantos? Você olha nos Atos dos Apóstolos, o carcereiro lá que prendeu Paulo e Silas foi batizado, Áquila e Priscila, que é fabricantes de tendas, foram batizados, e tantos outros que você olha nos Atos dos Apóstolos. E nosso Senhor diz que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias, até o fim do mundo. Até o fim do mundo, não o fim dos tempos. Que existe uma diferença em fim do tempo e fim do mundo. Fim dos tempos é o fim de épocas. O fim de uma época. É o fim de um tempo. Tempo passou, veio um outro tempo. Uma época passou, veio outra. Fim do mundo, acabou tudo. Acabou o mundo, acabou tudo. Existe diferença, né? Então, hoje na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos a ascensão de nosso Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Jesus subindo nas nuvens, e os apóstolos olhando ele subindo, maravilhados, admirados com ele subindo nas nuvens. E aparecem dois homens de branco, vestidos de branco. Quem são esses dois homens? Dois anjos, sempre os mensageiros de Deus para enviar o anúncio, o que Deus quer sobre essa situação. E aí, os dois anjos falam para os apóstolos: homens de Israel, o que vocês estão olhando aí, admirados para o céu? Vocês estão aí parados, olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que subiu, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Ele vai vir de novo. Então os anjos estão dizendo para os apóstolos que Jesus vai vir uma segunda vez. Do mesmo jeito, nas nuvens, da maneira que ele está subindo, ele vem das nuvens uma segunda vez. Ele não vai vir como a primeira, que foi lá em Belém, onde nasceu lá numa manjedoura. É de uma forma diferente que ele vem a segunda vez. E a leitura de São Paulo aos Efésios hoje mostra muito isso para nós, né? A maneira que Jesus, ele está no céu como rei glorioso, cheio de poder.
Tudo está sobre os seus pés, como juiz. Então, a primeira vez que Jesus veio, como uma criança inocente, uma criança, como pode dizer assim, desprovida de todas as coisas, não tinha lugar para nascer, nem na hospedaria deram lugar para ele. Os magos levaram presentes, os pastores foram visitar. Essa criança tão assim frágil, cresceu ali com José, seu pai adotivo da marcenaria de José, era marceneiro, José. Essa criança se tornou um adulto, e ele foi perseguido. Muitas vezes quiseram jogar ele no precipício, acusaram ele de chefe dos demônios. Os fariseus enfrentavam ele e queriam matá-lo, e um dia prenderam ele, e aí ele foi julgado, condenado com uma sentença de assassino e crucificado pela humanidade. Agora é diferente, ele vem com toda a glória, a segunda vinda dele, para julgar, para levar com ele aqueles que estiverem preparados. Então a segunda vinda dele é tremenda, é cheio de poder e glória, não é mais de fragilidade, não é mais de fragilidade, mas cheio de glória, de poder. Por isso que em Mateus, no capítulo 24 de Mateus, versículo de 41 a 44, lê em casa depois. 2 mulheres estarão trabalhando, uma será levada, a outra será deixada. Ele virá como um ladrão na segunda vinda. Ninguém vai saber o dia que ele vai chegar. Numa hora imprevista, nosso Senhor vai chegar nas nuvens e vai levar quem está preparado. E nós não sabemos, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui a alguns minutos, não sabemos. Tudo pertence a Deus. Então ele agora é o juiz poderoso. E é claro, né? Imagina essa imagem de Jesus vindo no céu, todo cheio de glória, para levar as almas com ele, todos nós com ele. Ele prometeu que vem, e ele vai vir, do mesmo jeito que ele subiu, e vai vir. Devemos estar preparados, nós não sabemos. Está muito claro, meus irmãos e minhas irmãs, a Sagrada Escritura para nós, que nosso Senhor não vai vir para ensinar ninguém. Ele já ensinou o que tinha que ensinar. Como ele veio a primeira vez, ensinou as pessoas a amar, a perdoar, a seguir os mandamentos. Deixou os apóstolos ensinando os outros. Agora ele não vai vir para ensinar ninguém. Você já aprendeu o que tinha que aprender. Os apóstolos já estabeleceram a igreja, estruturou a igreja, aonde as pessoas recebem os sacramentos. Os bispos, o Papa, ensina a doutrina de Jesus para nós. Então Jesus não veio na segunda vez para ensinar ninguém, eu perguntar se eu sei ou não sei. Agora ele vem mesmo para levar com ele. Então, a época de ensinar, de aprender, agora nós estamos aprendendo. Quando Jesus vir, não tem que mais ensinar nada, né? Então por isso que nós temos que ter sede e fome dos ensinamentos de Jesus. Quanto mais a gente conhecer sobre Ele e seguir o que Ele pede, para que Ele possa nos levar com Ele. Sempre na missa nós rezamos essa parte: vinde Senhor Jesus, na liturgia da missa. Que sejamos, meus irmãos e minhas irmãs, preparados então para quando Jesus vier. Vamos confiar, né, em Deus, de que a nossa vida está na mão dEle. Às vezes a gente confia mais no ser humano, às vezes, do que em Deus. Às vezes acontece, por exemplo, uma aeronave,
ela, do solo, a altura que ela está é coisa de 6 quilômetros até mais do solo, a altura de uma aeronave. Numa velocidade de mais de 800 quilômetros por hora, com a capacidade ali de 130, 150, até mais pessoas ali dentro. Que confiança é essa no ser humano? E de repente nas coisas de Deus não confia tanto, não se joga nas coisas de Deus, né? Nos ensinamentos dele, tem medo, tem receio, é muito duro, muito difícil. E o que o ser humano inventa nesse mundo, às vezes a gente confia mais, né? Uma vez eu estava viajando e aconteceu isso, que deu uma turbulência muito forte. O comandante deu um aviso ali para as pessoas se precaverem. E eu fiquei preocupado. Eu falei, mais uma vez que ele dá esse aviso, eu vou levantar e vou dizer, ó, eu sou padre, quem quiser precisar de se confessar, estou aqui para atender. Se der tempo também, né? Porque dá tempo do quê? Numa altura dessa, com a velocidade daquela, vai sobrar o quê? Nada. Então nós confiamos tanto nas coisas e deixamos Deus por último, né? Por isso que temos que verificar o que está acontecendo. Eu estou deixando para amanhã, empurrando com a barriga as coisas. O mês que vem eu resolvo, semana que vem eu resolvo. Mas está aí o padre para te atender sua confissão, para você fazer uma revisão da sua vida, estar em dia com as coisas. Não, mês que vem, eu estou pensando em resolver a situação minha o fim do ano. Como assim? E se Jesus vem uma segunda vez, a segunda vez dele, vai dar tempo? Ele vai dizer, tem umas pessoas ali que elas vão regularizar a situação delas no final do ano. Então eu vou fazer uma visita, quer dizer, eu vou lá minha segunda vez, quando ela terminar, esperar ela terminar, né, de regularizar a situação dela. Não é para esperar nada, Jesus vai vir numa hora inesperada, não esperar ninguém, né? Então tem que entender isso. Jesus vem para nos levar com ele. Então assim, eu confio tanto na palavra de Deus, eu acredito tanto na palavra de Deus, que se eu estou em estado de pecado, eu vou deixar mais para frente. Então quer dizer, você é o próprio Deus da sua vida, você determina quando é que você vai morrer, você faz então aí uma análise de quando é que você vai viver, quanto tempo, e até você determina também que Jesus só pode chegar quando você terminar de regularizar as suas coisas. Você é próprio Deus da sua vida, é assim? Para que você vai à igreja então? Se você acredita em você mesmo, não na palavra de Deus. Eu estou aqui explicando o que Deus está falando para nós. Estou aqui já há mais de 15 minutos explicando, e você teima em continuar acreditando que você sabe do seu jeito que tem que ser as coisas. Você determina como tem que ser a sua vida religiosa. Então por que você vem escutar a palavra de Deus? Eu não consigo entender isso. Não tem lógica um negócio desse. Se você sabe como tem que fazer, se você entende, é do seu jeito, por que você quer escutar eu falar? Porque a gente vai buscar alguma coisa para a gente aumentar o nosso conhecimento, melhorar a nossa conduta, a nossa vida. Agora, se eu vou para me escutar e não querer mexer naquele, deixar do jeito que está, não tem por que eu ir, não tem sentido, entende? Não tem sentido, sabe? Então assim, meus irmãos e irmãs, tem que ter coerência com as coisas. Uma coisa é você escutar lá um cantor cantando no palco lá, as músicas lá, que são invenções dele lá, a composição lá, tem nada de real naquilo, tem muita fantasia naquelas músicas ali, a imaginação voa longe. Outra coisa é você vir aqui na igreja e acreditar que isso daqui é um palco também, e eu estou falando coisas aqui que você, se quiser acreditar, acredite, para você tanto faz e tanto fez, só vive aquele momento e está bom. Não é a mesma coisa. Aqui é palavra de Deus. Eu não estou resumindo, explicando um livro de história, de geografia, de ciências, ou contando uma coisinha, ou de repente fazendo você fazer uma imaginação das coisas, que depois que você sair da igreja, daquela porta para fora, se quiser bem, se não quiser, tá bom também. Não.
aqui, se você escutou, entendeu, você se compromete com Jesus, não é comigo, padre. Porque você sabe, tem conhecimento. E por que você não quer arrumar? E no outro domingo volta de novo, para escutar de novo e para continuar do mesmo jeito. Para que vai a missa? Então, gente, tem que ter coerência com as coisas de Deus. É muito sério. Isso aqui não é brincadeira. A igreja não é um lugar de eu cumprir obrigação. É o de eu me abastecer na fé. Entende? Sabe? Então vamos se esforçar, vamos caprichar, que Jesus quer todo mundo no céu com Ele. Não vamos ser rebeldes, autossuficiente, prepotente, diante do próprio Cristo se achar autossuficiente, querer ser um Deus da sua própria vida, né? Então, cuidado, muito cuidado.